Mulheres de Esperança. Inês, já viste os vídeos que circulam na internet em que alguém pergunta ao ChatGPT o que faria se quisesse destruir a juventude? Olha, pois eu já, e fiquei perplexa, porque é perturbador ver uma descrição criada por um computador que descreve a realidade que os nossos jovens estão a viver hoje. Pois é, Sónia. Também já vi e teve a mesma reação que tu. Seja muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Hoje vamos abordar um tema que nos preocupa muito enquanto sociedade. O que está a destruir os jovens desta geração? Neste programa vamos abordar a forma como a sociedade está a promover o crescimento dos jovens, o impacto que está a ter e o que podemos fazer em relação a isso. Nunca é demais lembrar que podes voltar a ouvir este programa, pois está disponível no YouTube, Spotify, Google Podcast e em twr360.org. Partilha com os jovens que conheces, com pais, professores e educadores, enfim. Ajuda-nos a levar esta conversa mais longe para que juntas possamos promover mudanças saudáveis na sociedade e levar esperança a quem precisa. Fica connosco. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Voltamos então à pergunta inicial que foi feita ao ChatGPT. O que farias para destruir os jovens? Sabes qual foi a resposta? Não, assim diretamente, mas deduzo que anda à volta de distraí-los, confundi-los acerca da sua identidade, por aí, não é? Sim, esses são alguns dos tópicos apresentados, mas existem mais. E eu achei interessante o facto de apresentar a sua estratégia como uma progressão, alguma coisa que vai evoluindo. E imagina qual foi o primeiro elemento? Distração. Distração. Muito bem visto. Porque uma pessoa distraída está mais vulnerável. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, quando vamos na rua distraídos, o que é que nos acontece? Ui. Tropeçamos, batemos contra coisas e pessoas, pisamos o que não queremos. Ui. E às vezes até corremos o risco de ser atropelados. Sim. A distração desconecta-nos do momento presente. Essa é uma boa comparação, Inês. E usando essa tua comparação, quando andamos distraídos na rua, temos a cabeça noutras coisas que não o caminho que estamos a fazer. Viver a vida distraída significa ter a mente noutros lugares, estar a processar outras informações e que provavelmente não são as mais importantes naquele momento, certo? Se vou ouvir música com fones e a responder a mensagens no telemóvel, eu tenho os meus sentidos envolvidos no que não é importante e estou a colocar-me em perigo por não estar a prestar atenção ao que é mais importante, a estrada, os carros, o piso. Resumindo, esta parte é para ouvirmos com muita atenção e registarmos bem na nossa mente. A distração leva à perda de foco, à perda de calma, porque somos bombardeados por estímulos constantes e desnecessários. E, na verdade, desconecta-nos do real, do presente. Exatamente. Quem anda nesta vida distraído caminha sem se aperceber para onde vai. Quem anda nesta vida distraído caminha sem se aperceber para onde vai. E realmente vejo muito desta realidade à minha volta. Aliás, vou confessar-me, às vezes também me deixo distrair e depois aleijo-me, se é que me entendes. Gosto do aleijo-me. Entendo perfeitamente. E tenho-te a dizer que não és a única. E tu, querido ouvinte, também estás a perceber que tens tendência para te distrair daquilo que realmente importa? Então, e depois da distração vem o quê? Ora, vem aqui uma amiga que já falámos muitas vezes, que é a comparação. E este é talvez, lá está, um dos temas mais falados nos nossos programas nos últimos anos. Vejamos. O que é que mais nos distrai? O uso excessivo da tecnologia. Estamos sempre ligados às redes sociais, seja a tratar de trabalho, seja a ver a vida dos outros no Instagram, no Facebook ou no TikTok, todos nós gostamos de espreitar. As centenas de pessoas que entram na nossa casa diariamente, com partilhas de sucessos e de vidas perfeitas e maravilhosas, induzem no nosso cérebro a tendência natural de nos compararmos. A comparação tem o poder de prender-te na gaiola do complexo de inferioridade, de sentires menor. Limita-te, aborta a tua personalidade. Quando nos comparamos, alimentamos uma certa dose de ansiedade por termos de ser igualmente bem-sucedidas, belas, perfeitas, com casas perfeitas, com filhos perfeitos, com os relacionamentos perfeitos. Pois, o problema é que não existem vidas perfeitas, não é verdade? Porque não existem pessoas perfeitas. Exatamente. Mas sabes, a comparação e a imitação fazem parte do ser humano. Nós não nos podemos esquecer que aprendemos em pequeninos por imitação.
Sim. E para imitar eu tenho automaticamente que comparar se o que eu estou a fazer está de acordo com o que estou a ver ser feito. Sim. Os jovens são ainda mais vulneráveis à comparação, pois ainda estão em processo de desenvolvimento mental e de construção pessoal. Constantemente procuram modelos de sucesso para imitar. Isto sempre existiu. O perigo que vivemos nos dias de hoje é que os nossos jovens estão expostos a todo o tipo de influência. Sim. Sem o acompanhamento de alguém mais maduro para os ajudar a distinguir o que é positivo para eles do que não é. E os resultados estão à vista. Aumento exponencial da ansiedade em jovens e adolescentes e aumento das depressões. Mas sabes uma coisa que me deixa preocupada? Diz. É que vejo cada vez mais estes comportamentos. Eles estão a generalizar-se, mesmo entre adultos. Ah, sim. Ora, se fazemos o mesmo, estamos a reforçar na mente dos nossos jovens que esse é o padrão de comportamento expectável. Sim, sim. É o que eles devem fazer, não é? E olha, até vou-te dar um exemplo. No outro dia, estava numa sala de espera com a minha filha e vi os adultos todos agarrados ao telemóvel. Sim. Os miúdos a fazerem aquelas gracinhas e brincadeirinhas para chamar a atenção dos pais e eles nem olhavam, nem reagiam. É claro que os miúdos também vão querer aquilo que os adultos têm constantemente na mão. É o que eles veem. Claro, até porque se prende a atenção dos adultos já deve ser uma coisa interessante, não é? É o que eles pensam. Exatamente. E assim estamos a deixar os nossos jovens crescerem com uma noção de identidade completamente distorcida e confusa, assente na validação externa e imediata. Ou seja, eu sou o que os meus seguidores aprovam com likes e comentários. Sem que isso seja necessariamente bom. Sim, é triste, é verdade, mas é o que temos. E também há aqui outra questão que precisamos de ter em conta. Nós sempre precisamos do olhar do outro. Sim. Da validação. Exatamente. Sim. Quem é que nunca usou várias vezes, assim, em momentos especiais, aquela peça de roupa especial também, porque alguém um dia comentou que nos favorecia? Olha, eu já. Claro, também eu. Então isso aumenta a nossa autoconfiança e em situações-chave, aquela persa torna-se assim a aliada que nós temos a certeza que nos vai ficar bem. Sim. Não é? Sim. Então isto é normal. Agora, o exagero que se vive hoje em dia é que não. Porque as redes sociais também são uma selva onde se humilha cruelmente os outros. Sim. E essa questão da validação imediata dos outros gera em nós um reforço positivo. Ou seja, vamos aqui a termos mais técnicos. Ativa a dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à felicidade. A dopamina que o nosso cérebro liberta, com estes mecanismos de gratificação imediata, tem uma duração muito curtinha. É preciso treinar o cérebro a esperar pelas recompensas, assim como os atletas das maratonas que têm que ter resistência, pois a meta está longe. Opa, tão lindo este momento! Eu já te estou a pegar as comparações desportivas. Estou a ser uma influencer. Estás a ver? Bom, então, sabes onde é que isto tudo aquilo que vimos até agora nos leva? Ao ponto em que estamos hoje, não é? Jovens desconectados da realidade e sem capacidade de pensar por si próprios, certo? Sim, é isso, infelizmente. Uma das coisas que mais me preocupa é mesmo esta incapacidade de pensar, a falta de sentido crítico. Consomem tudo o que lhes aparece à frente, bom e mau, imensas informações de seguida, sem terem tempo para refletir se concordam ou não. Aliás, aquela coisa de estarmos ali no scroll, não é? Que entra tudo e nós vamos desde o momento mais alegre e positivo, porque vimos um vídeo extremamente bem disposto, até ao ponto da mais tristeza absoluta, porque acabámos de ver, sei lá, alguma coisa que nos deixou completamente de rastros. E este pico de emoção também não é nada bom. Sim, concordo contigo. E depois há também um outro perigo, vamos aqui expô-lo, que é o algoritmo. E o que é o algoritmo? É aquele bichinho, um bichão, sim, que percebe as nossas áreas de interesse e depois só nos apresenta conteúdos semelhantes. Ora, suponhamos que eu sou um pouco intolerante à diferença e vejo aí 2 vídeos seguidos sobre isso. O algoritmo passa a só me apresentar mais conteúdos semelhantes. Certo. E depois pensam que essa é a única visão do mundo e tornam-se pessoas intolerantes porque só veem disso. Exatamente. Ou seja, o cérebro alimenta-se daquilo que está a ver. Na intolerância, o ódio prolifera e estamos a ver muito isso a acontecer entre os jovens. Mas,
Felizmente, nós somos mulheres de esperança. E que bom que cheguei a este momento, porque cada vez que eu faço esta primeira parte do programa eu fico mesmo desanimada, preciso mesmo de esperança. Eu acredito que as nossas ouvintes também. Este é o momento Este bom, é o momento, meninas. sim. Porque nós acreditamos que podemos arrepiar caminho, como se costuma dizer. Mais nada. Ainda podemos fazer a diferença. Permanece desse lado, pois é sobre essa esperança que vamos falar já de seguida. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. É importante sabermos quem somos, o que estamos aqui a fazer e para onde nos encaminhamos. Isto são questões complexas de responder, mas devemos incitar este tipo de reflexão desde a juventude. A Bíblia diz que fomos, todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Este é o ponto de partida da construção da nossa identidade. A partir daqui, temos a base sólida para questionar o autor da nossa existência. Quem sou eu? Como é que me formaste? Gosto muito dessas perguntas. Aliás, muitas vezes aqui no programa Sim. referimos o Salmo 139, onde sim. David diz: Foste tu que formaste todo o meu ser, formaste-me no ventre da minha mãe. Então, quem conhece melhor as nossas maravilhosas qualidades e talentos do que aquele que nos formou? Creio que um dos erros que nós adultos cometemos é o de apresentarmos logo a conclusão final das situações aos nossos jovens. Vou explicar melhor. Quando dizem algo que sabemos ser errado, ou quando apresentam ideias preconceituosas ou levianas, tendemos logo a dizer: estás errado, isso não é assim. Existe muito aquela expressão de, já deves ter ouvido, o livro que estás a ler fui eu que escrevi. Oh, já me fartei de ouvir, sim, sim. Ou a outra de, a escola onde tu andas já eu me formei. Sim, também. Isto levanta muros e bloqueia a capacidade de ouvir dos jovens. É através da conversa que eu posso fazer perguntas sábias de forma a ajudá-los a direcionar as suas reflexões. Sem dúvida, eles chegarem lá pelas suas próprias conclusões. Exatamente. Não é? Isso é muito bom. Eu uso muito essa técnica com a minha filha e eu acho que precisamos de ensinar os jovens a procurar corretamente as suas respostas, a refletir sobre as questões, a serem eles a chegar a essas respostas. E sem dúvida não há livro mais sábio do que a Bíblia. Outro aspecto que me parece importantíssimo é a educação. Por exemplo, ainda no início do programa falávamos sobre como os adultos também já passam a vida agarrados aos telemóveis. Os miúdos aprendem por imitação. Os miúdos procuram modelos e exemplos. Se tu estás a replicar o comportamento que criticas, é claro que não irás ver mudanças. Exatamente. Isto é crucial. Paulo, que foi um enorme influencer do seu tempo. Só não tinha telemóvel. Exato. Nem redes sociais. Exato. Ele referiu a Tito, que era um dos seus aprendizes. Tu próprio deves apresentar-te em tudo como um bom exemplo. Os teus ensinamentos devem ser verdadeiros e dignos. Ainda antes dos psicólogos investigarem sobre educação e comportamento, já Paulo nos alertava para a importância de sermos exemplo e coerentes com as nossas convicções. Os jovens estão sempre a observar-nos. Fazem de conta que não é nada com eles, não ligam a nada, não gostam de mostrar que sabem já tudo. Mas são altamente atentos a tudo o que fazemos e dizemos, nem que seja para poderem criticar. Ah, sim, exatamente. Mas essa é uma ótima oportunidade para cuidarmos do nosso comportamento e de nos tornarmos melhores influências para as novas gerações. O próprio Jesus, homem perfeito, disse o seguinte acerca de si próprio: fiquem a saber que o filho nada pode fazer só por si. Faz apenas aquilo que vê fazer o seu pai. Ele faz o mesmo que o pai. O pai ama o filho e, por isso, mostra-lhe tudo o que faz. Repara como ensinar pelo exemplo é também um ato de amor, como lemos. O pai ama o filho e, por isso, mostra-lhe tudo o que faz. Sónia, obrigada por esta conversa tão importante. Obrigada eu. E obrigada, querido ouvinte, pela tua presença desse lado. Partilha este programa, espalha esperança. Hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.